Bom dia, pessoal! Na aula de hoje nós vamos começar a programar em Python. Essa aula vai começar falando como um programa em Python está organizado, vai passar pelos tipos de dados que são permitidos no Python, como que a gente declara variáveis e atribui valores para essas variáveis e discutir como que a gente consegue fazer entrada e saída básica no Python. Então vamos começar por um exemplo. Nesse nosso exemplo, eu estou escrevendo um programa que basicamente escreve Alô Mundo na tela. Então a única instrução dele é imprima, no caso do Python, print Alô Mundo. E eu estou salvando esse programa num arquivo chamado alomundo.py, que é um arquivo em Python. Contudo, como eu conversei com vocês anteriormente, o computador ele não conhece Python. Ele só conhece zeros e uns. Então ele não conseguiria ler esse programa e entender diretamente o que esse programa está fazendo. De modo geral, o que a gente faz quando a gente escreve um programa em linguagem de programação é compilar o programa para a linguagem da máquina. Esse processo de compilação traduz a programação em alto nível para uma linguagem de zeros e uns que o computador consegue entender. Então nessa nossa figurinha, o programador desenvolveu um programa numa linguagem de alto nível, executou o compilador gerou o programa em linguagem de máquina e aí sim o computador consegue executar. Mas o Python é uma exceção. Ele não trabalha com compilação, ele trabalha com interpretação. Então na hora que eu for rodar meu programa, eu tenho que chamar o Python e passar o meu programa como parâmetro. O Python vai interpretar o que está escrito ali e traduzir durante a execução para a linguagem da máquina. Então é como se ele fosse um tradutor que a cada instrução que ele encontra em Python, ele sabe converter para uma linguagem que o computador consiga entender. Bom, para a gente poder usar o Python, então, porque como eu disse para vocês, não basta fazer aquele arquivo e mandar o meu Windows ou o meu Linux ou o meu Mac executar, porque ele não vai saber executar. Eu tenho que baixar o Python para minha máquina e instalar o Python. Aqui eu estou fornecendo a URL que vocês devem acessar para baixar o Python. Entrando nessa URL vocês vão encontrar, deixa eu mostrar aqui para vocês na tela do browser. Eu estou aqui nesse site que eu comentei, python.org/downloads. Quando você entra nesse site, ele já detecta automaticamente a sua plataforma. No meu caso, eu estou numa máquina Mac, então ele já colocou o botão aqui para baixar um arquivo no formato do Mac para ele instalar na minha máquina, como ele mostra aqui embaixo. Quando vocês entrarem, ele vai detectar qual é o sistema operacional que vocês estão usando e provavelmente vai botar de forma adequada aqui. De qualquer forma, se ele errar, que é pouco provável, ele oferece aqui embaixo as alternativas de download para outras plataformas, as mais comuns, Windows, Linux e Mac. Aí tem versões antigas, mas o ideal é vocês baixarem a versão mais recente que está aqui. A partir do momento que vocês baixaram essa versão, roda o instalador, manda instalar na sua máquina com as opções padrões. Você não precisa mudar nenhuma opção, você vai simplesmente concordando, seguindo em frente até ele terminar de instalar na sua máquina. Bom, a partir do momento que eu estou com o Python instalado na máquina, eu posso abrir o meu terminal. No caso do Windows, é só mandar rodar o CMD, que a gente chama de prompt de comando. Então, o prompt de comando executando, eu consigo dar comandos textuais para o computador. Nesse caso específico, o comando que eu estou dando é Python e o nome do arquivo. Então eu estou chamando o interpretador do Python e falando, por favor, execute o arquivo Alô Mundo. Ele vai interpretar para a linguagem de máquina, executar, e o resultado da execução apareceu aqui embaixo, que é o Alô Mundo. Bom, vamos fazer juntos aqui esse exemplo. Como eu comentei com vocês, eu estou numa máquina que está rodando Mac, Mac OS. Então, talvez seja um pouquinho diferente do que vocês têm em casa. Eu já deixei montada essa tela para facilitar, onde eu tenho aqui na janela de cima o editor de texto do Mac padrão e na janela de baixo eu tenho o terminal do Mac, onde eu posso executar comandos. Então aqui eu vou executar print
alô mundo. Então meu programa está pronto, eu salvo esse programa e aqui embaixo eu posso escrever Python allomundo.py. Quando eu mando executar, ele executou e mostrou a saída ali pra gente, que é o alô mundo. Só para mostrar para vocês o que a gente já tinha discutido em aulas anteriores, se eu errar aqui e esquecer o N e escrever prit, se eu mandar executar o programa, o Python reclama que ele tentou traduzir o programa para a linguagem da máquina, que ele não sabe o que significa prit, porque não está definido na gramática dele. Então ele não conseguiu executar o programa. O lado bom é que ele me dá a dica, né? Ele me fala onde que está o problema, linha 1, mostra aqui a linha que deu problema, fala qual é a instrução. Então ele me ajuda muito a perceber que foi uma falha minha, que eu escrevi errado. Se eu corrigir e mandar ele executar novamente, tudo funciona como a gente esperava. Bom, com isso que eu acabei de falar, vocês já seriam capazes de fazer o curso inteiro. Vocês vão usar o editor padrão de vocês, do sistema operacional, vocês vão salvar o arquivo, vocês vão entrar no terminal, no prompt de comando, e vocês vão mandar executar o arquivo. Então vocês conseguem tocar o curso normalmente. Só que tem um problema, né? O editor padrão, né, no caso do Windows, é o Notepad, ele é muito básico, né? Ele simplesmente deixa você escrever, ele não traz nenhuma ajuda para o programador. Aí na hora de executar eu tenho que salvar aí numa outra janela para mandar executar, isso gera uma perda de eficiência do programador, né? Então existem ambientes que a gente chama de IDE, que são ambientes integrados de desenvolvimento, que eles são editores pensados para o programador, né? Esses editores colorem o código para a gente, fica mais fácil ler o código, a gente vê rapidamente o que é uma variável, o que é uma palavra reservada, o que é uma string e assim por diante. String é um texto, né? Ele autocompleta o código, então no que eu estou escrevendo ele me ajuda, ele percebe o que eu estou querendo, ele já me ajuda a terminar de escrever. Ele verifica a sintaxe ao digitar, né? Então ali vocês viram que eu botei um errinho de sintaxe de propósito. Programa de uma linha só, mas se esse programa tivesse 100 linhas, se esse programa tivesse 1000 linhas, né? Então eu ia cometer vários errinhos e só ia descobrir na hora que eu tentasse executar. Se eu estou dentro de uma IDE, essa IDE é capaz de, no que eu estou escrevendo, perceber que eu estou errando e me fazer um alerta, e eu corrijo naquele momento. Então isso é uma funcionalidade bem interessante. E além disso, ela permite que eu execute o código dentro dela, então eu não tenho que sair para uma outra janela, executar o código, eu tenho tudo o que eu preciso no mesmo ambiente, me ajuda bastante no dia a dia de programação. No caso específico do curso, a gente vai usar o PyCharm, é uma ideia bastante poderosa, uma ideia profissional para desenvolvimento em Python. Eu coloquei aqui o endereço, ela é fabricada pela JetBrains, que faz várias outras ideias para outras linguagens de programação também. Então eu botei o endereço para vocês baixarem. Eu estou falando aqui para vocês baixarem a versão Community, porque ela tem a versão mais profissional, com mais funcionalidades, e tem a Community, que é um pouco mais simples, mas tem tudo que a gente precisa, o básico é igual nas duas, e tem tudo que a gente precisa para o que a gente vai fazer na disciplina. A outra versão tem recursos voltados para desenvolvimento web, desenvolvimento de dispositivos móveis, que não é o caso para a gente nesse momento. Bom, e na hora que vocês forem instalar, usem as configurações padrão. Vocês não precisam mudar a configuração. As opções que já vêm no instalador, vocês podem simplesmente aceitar e seguir em frente, que vai funcionar da forma que a gente deseja. Então, voltando para aquela telazinha do browser, né, para tentar mostrar para vocês, aqui eu digitei o endereço, novamente ele percebeu que eu estou rodando no Mac, né, e ele já trouxe aqui para mim a opção do Mac selecionada e as opções de download da Community, que eu comentei, e da Profissional. Se você estiver em outra plataforma, ele provavelmente vai acertar e vai selecionar a plataforma certa aqui, o sistema operacional. Se por alguma razão ele não fizer correto, é só você clicar no que você deseja. No caso do nosso curso, eu queria que vocês baixassem esse
essa versão Community, que é gratuita, né? Open source, ela é gratuita. E eu parei o mouse aqui no botão de download e ela já prepara um link aqui que ela vai seguir para o passo de download desse arquivo. Ela entra com algumas outras opções, deixa eu clicar só para mostrar para vocês. A opção aqui de você botar seu e-mail para receber informação, você não precisa fazer. Vocês podem ver que ela já abriu aqui a janela de download do arquivo. Então eu posso simplesmente concordar, salvar na minha máquina, sem entrar nessa informação aqui de e-mail, a menos que eu queira, né, mandar a informação para eles para receber material deles. Mas é uma decisão de vocês não precisam fazer isso. Ok? Então, a partir do momento que vocês baixaram para a máquina de vocês, executa, né, o instalador e segue as configurações padrões que vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir instalar. Bom, depois de instalado e executando, vocês vão cair numa tela como essa que eu estou mostrando aqui, que permite vocês criarem um novo projeto, abrirem um projeto existente ou pegar um projeto do controle de versões. Vamos esquecer essa questão do controle de versões, é um mecanismo mais avançado, muito interessante para você trabalhar em equipe, mas está fora do escopo da nossa disciplina. O que vocês vão fazer, na maioria das vezes, é ou criar um novo projeto, você quer fazer um exercício novo, você cria um projeto novo, ou então você quer pegar um exercício que você começou a fazer ontem, começou a fazer anteriormente, você clica no Open. Né? No nosso caso, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, criar um novo projeto. Ele abre essa tela aqui. Nessa tela eu posso digitar aqui o nome do projeto. Eu botei Alô Mundo só como exemplo, né? Mas a cada projeto vocês vão botar o nome que vocês quiserem. Aqui tem uma caixinha que vem marcada para ele criar um arquivo main.py, que é um arquivo inicial, só para não vir sem arquivo nenhum. Mas eu desmarquei, porque eu queria fazer o passo a passo com vocês, então eu estou criando um projeto vazio, sem arquivo nenhum. Não vou mexer nessa parte aqui do interpretador, podem deixar como está. Estou assumindo que vocês já instalaram o Python anteriormente, né? Então naquela tela que eu falei para vocês instalarem o Python está instalado, porque se não tiver vai dar problema aqui. Então o primeiro passo é instalar o Python para só depois instalar o PyCharm. E aí vocês não precisam mexer aqui, que provavelmente ele detectou de forma adequada o Python que é para rodar na máquina de vocês. Então, escrevi aqui o nome do projeto e apertei o botão Create. A partir dali, ele criou o projeto aqui para mim. Esse primeiro passo demora um pouquinho, porque ele está configurando algumas coisas na máquina, mas depois disso fica normal. Né? Então, no momento que eu já tenho o projeto criado, agora sim eu vou criar um arquivo com o meu programa. Eu poderia ter deixado marcado o main.py e ele ia criar para mim, mas eu preferi fazer em 2 passos para vocês entenderem. Eu clico com o botão da direita sobre o nome do projeto, aqui nessa barra que está embaixo, ele vai abrir esse menu, eu venho na opção New e venho na opção Python File. Na hora que eu clicar ali, ele vai abrir uma janelinha onde eu posso escrever o nome do arquivo que eu estou querendo criar. Na verdade, se vocês quiserem, vocês podem criar um único projeto e cada programa que vocês forem fazer, vocês simplesmente criam um arquivo novo. Então vocês vão ter vários arquivos num único projeto, é uma opção de vocês. Então a partir do momento que eu criei, ele surgiu aqui o arquivo alomundo.py e ele já abriu no editor, essa janela aqui é o editor, ele já abriu o alomundo.py e eu comecei a escrever o programa. Vocês vão notar que eu escrevi de propósito Prit Alomundo, como eu fiz no outro exemplo. E aqui ele já parou, ele já me mostrou uma janela na IDE, eu não precisei rodar o programa. Ele me avisou que tem um erro, que ele não conhece esse termo Prit. Então olha que legal, né? Eu não precisei terminar meu programa para rodar para perceber os erros, ele vai me alertando. Vocês repararem também, ele sublinhou a palavra Prit, como se fosse um Word marcando palavras que estão erradas no português. Ele está me mostrando que tem algo errado com essa palavra no Python. Né? E eu consigo atuar ali sem esperar meu programa ficar muito grande, ficar difícil de entender. Então, na hora que eu terminei de escrever meu programa, eu estou satisfeito com ele, eu clico com o botão da direita em cima do arquivo alomundo.py e venho na opção Run Alomundo, onde eu estou pedindo para ele executar o meu programa. Então, na hora que eu clicar ali, a IDE vai abrir aqui embaixo
uma saída, ele está chamando o Python, se vocês repararem por baixo dos panos, ele está chamando o Python, passando o allomundo.py e está mostrando aqui a saída allomundo na tela. Depois que eu rodei a primeira vez, eu posso rodar de novo com esse botão de play que tem aqui em verde, ou com esse botão de play que tem ali em cima em verde, ou clicando de novo com o botão da direita e pedindo para executar novamente. Bom, vamos então fazer juntos esse exercício para vocês verem como é que funciona a IDE. Eu vou fechar aqui o browser, que eu não vou precisar mais dele, e eu vou abrir o PyCharm pela primeira vez. Pronto. Deixa eu arrastar a janela para cá para vocês verem o que eu estou fazendo. Então eu abri o PyCharm pela primeira vez, acabei de instalar. Ele me pergunta se eu quero compartilhar dados estatísticos com o JetBrains, eu não vou concordar. Agora ele pergunta se eu quero importar configurações. No caso eu não tenho configurações na máquina para importar e eu não queria de qualquer forma, então eu sigo em frente. Agora ele está abrindo, ele entra numa tela de customização. Eu posso escolher se eu quero a janela escura ou se eu quero a janela clara, então eu posso fazer essa escolha aqui. Ou simplesmente eu pulo toda essa configuração e aceito os defaults, aceito as configurações padrões. É o que eu recomendo para vocês, se vocês ainda não têm experiência com a IDE, aceita a forma que ela vem de fábrica e depois vocês customizam se for o caso. Então, esse botãozinho aqui embaixo, se vocês clicarem nele, ela vai pular essa parte de customização e vai abrir a IDE para vocês. Bom, agora a gente caiu naquela janelinha que eu tinha mostrado para vocês no slide, né? E eu vou pedir para criar um novo projeto. Ela abriu aqui, né? Já detectou meu Python. Aqui eu posso trocar o nome do projeto, eu vou chamar de allomundo. Mas, bom, cada projeto vocês chamem da forma que vocês acharem que é mais intuitiva. Eu vou desmarcar essa caixinha porque eu não quero que ela crie para mim um arquivo Python, eu quero fazer com vocês. E vou pedir para criar o projeto. Bom, agora demora um pouquinho nessa primeira vez, porque ele está configurando algumas coisas do ambiente, né? Isso aqui é muito interessante, cada dia, cada vez que vocês abrirem a IDE, ela traz alguma dica sobre o uso da IDE, né? Então vocês podem falar para não mostrar, clicando nesse Don't Show Tips e fechar, ou então vocês podem deixar, porque é bom que vocês vão aos pouquinhos aprendendo. Se vocês estiverem com tempo, vocês podem pedir para ele mostrar a próxima dica. Então ele vai mostrando dicas sobre o uso da IDE, vocês vão ficar vão ficar especialistas no uso dessa IDE. Mas, bom, vocês apertem o Close aqui para a gente prosseguir. Ele está criando o ambiente desse allomundo que eu pedi para ele criar. Isso demora um pouquinho a primeira vez, porque ele baixa algumas ferramentas, desinstala, instala outras, mas é só a primeira vez que é mais lento, em especial se vocês tiverem um único projeto chamado prog, e lá dentro vocês criarem arquivos diferentes para cada programa que a gente for fazer. Isso vai demorar mais só a primeira vez que vocês estão criando o projeto e depois vai ser bem rápido. Bom, aqui a gente já está com o projeto criado. Se eu clicar com o botão da direita, eu vou ter a opção de criar um arquivo nesse projeto. Então ele abriu aqui um menu, né, e aqui tem a opção New e Python File, um arquivo Python. É isso que eu quero fazer. Eu vou chamar de allomundo.py, que é o arquivo que eu quero criar. Com esse comando, a IDE vai criar o arquivo para mim e já vai abrir aqui o editor para eu editar esse arquivo. No nosso caso específico, só para facilitar a leitura de vocês, eu vou vir na janela de preferências. Vocês não precisam fazer isso em casa. Eu vou fazer só para ficar mais fácil de vocês lerem o que eu estou fazendo. Eu vou vir aqui no editor
e vou mudar o tamanho da fonte, vou botar uma fonte bem grande, 36, por exemplo, só para ficar bem fácil de vocês lerem o programa que eu estou escrevendo. Depois, se vocês quiserem, me deem feedback se ficou legal ou não. Então aqui, print, alô, mundo. Eu escrevi um programinha, né? Por que ele está sublinhando mundo aqui? Ele está sublinhando porque aqui está dentro de uma string. Então ele bate com um dicionário em inglês. Então ele não entendeu a palavra mundo em inglês, porque o dicionário que ele está usando é em inglês. Mas aqui vocês podem ignorar, né? Não tem nada a ver com Python, é o conteúdo da string, do texto que você está mandando pôr na tela. Agora aqui, aquele exemplo que eu falei, né? Se eu botar print, aí ele sublinhou de vermelho. Aqui é grave. Aqui ele está falando que ele não conhece no Python essa palavra print. Então tem um erro. Aqui eu tenho que parar e eu tenho que ver o que tem de errado e consertar, né? Então aqui eu consertei, ele removeu o sublinhado, está tudo ok. Eu quero rodar esse meu programa, eu venho aqui no arquivo Alô Mundo, clico com o botão da direita e eu venho em Run Alô Mundo. Na hora que eu clico aqui, ele vai rodar o programa e ele vai mostrar a saída. Toda a interação com o usuário, entrada e saída, é feita nessa janelinha que ele abre aqui embaixo. Né? Então esse programa só faz um print, então ele mostrou Alô Mundo aqui embaixo. E eu posso apertar esse botãozinho de play se eu quiser rodar de novo. Não deu para ver, ele mal piscou, mas ele rodou de novo. Ou então esse botão de play aqui em cima. Se eu apertar, ele também roda o programa. Então depois que eu pedir para rodar pela primeira vez pelo menu, aí eu posso simplesmente apertar o botão de play que ele vai saber o que eu quero e vai rodar de forma adequada. Ok? Bom, vamos então voltar para o slide e vamos continuar nossa apresentação. Discutindo agora algumas regras básicas da execução de um programa em Python. Isso é válido para várias linguagens, mas em específico o Python, um programa ele é sempre executado de cima para baixo, igual nós humanos fazemos quando a gente lê um texto, né? A gente lê de cima para baixo. O Python também vai ler teu programa de cima para baixo, linha a linha. Em algumas situações, você tem códigos alternativos, né? Vocês devem lembrar daquela nossa aula anterior, onde a gente fazia uma verificação. Se alguma coisa for verdade, então roda um código, caso contrário, roda outro código. Quando o Python encontra um código alternativo, como é que eu falo para o Python o que deve ser rodado em cada uma das opções? Né? Eu uso blocos identados. Então eu idento, eu jogo para dentro um trecho de código que eu quero que seja rodado dentro daquela opção específica que eu estou programando. Então, se eu tiver um se, que no inglês é if, em uma determinada condição, todas as linhas que eu quero que rodem, quando a minha condição for verdadeira, eu jogo para dentro, ou com espaço ou com tab. Só que é legal eu usar sempre o mesmo recurso. Se eu usar espaço, eu sempre uso espaço. Se eu usar tab, eu sempre uso tab. Em especial, se eu usar espaço, eu tenho que ter uma convenção. Sempre uso 2 espaços, eu sempre uso 4 espaços, mas sempre que tem que ser o mesmo tamanho da indentação. Então, no caso da condição ser verdadeira, eu vou indentar e vai ter um conjunto de linhas de código. Depois vai vir o caso contrário, que no inglês é o else, e eu vou ter a indentação com outras linhas de código que eu quero que sejam executadas caso a condição seja falsa. Não se preocupem com isso, a gente vai voltar a isso quando a gente falar da mecanismo de decisão no Python. Isso também é verdade em mecanismos de repetição. Imagina que eu tenho um bloco de 5 linhas de código que eu quero que se repita 10 vezes. Como é que eu falo isso para o Python? Vai ter uma instrução onde eu falo que é para repetir 10 vezes esse bloco de código, e aí eu vou indentar esse código para o Python saber qual é o código que tem que repetir 10 vezes. Então, sempre que vocês virem um código mais para dentro, é que ele se refere a uma instrução imediatamente anterior, de modo geral, uma instrução de decisão ou uma instrução de repetição. Outro aspecto importante de vocês saberem no Python é o mecanismo de comentário. Comentário é uma forma de você escrever um texto para um outro programador ou para você mesmo ler no futuro. Né, um texto que ajuda a entender o que o programa está fazendo. O Python, quando ele encontra o símbolo de comentário, que é esse símbolo de jogo da velha,
ele simplesmente ignora o que está escrito ali e segue para a próxima linha. Então ele não se preocupa com o que está a partir daquele símbolo. Para ele é lixo. Mas para a gente não é. É ali que você explica o que o programa está fazendo. Então é uma boa prática. Sempre que você vai escrever um programa, você botar um símbolo de comentário e explicar qual é a função daquele programa. Sempre que você tem um trecho de código que é meio enrolado, meio complicado, coloca um comentário, explica. Essa explicação vai ser útil para você mesmo quando daqui a uma semana você for ler aquele código. Vai te ajudar a entender o que aquele código faz e, óbvio, se outra pessoa pegar, vai facilitar muito para essa outra pessoa. Bom, a gente no pseudocódigo, a gente usava uma setinha representando a atribuição, quando a gente queria atribuir um valor a uma variável. No caso do Python, a atribuição é com símbolo de igual. Então, toda vez no Python que eu escrever uma estrutura onde eu tenho o nome de uma variável igual a um valor ou uma expressão, o que o Python vai fazer é computar essa expressão, pegar o valor gerado por essa expressão e atribuir a essa variável. Então, o símbolo de igual é o símbolo de atribuição no Python. Aqui a gente tem um exemplo que junta um pouquinho do que a gente falou nesses slides anteriores. Então, eu começo o exemplo com um símbolo de jogo da velha. Como eu falei para vocês, isso aqui é um comentário. O Python vai ignorar o que está escrito aqui, mas ele é legal para um ser humano, né? Este programa calcula a área de um triângulo retângulo. Então, sem eu precisar ler o código, eu já sei qual é a função do programa. Logo em seguida, eu tenho uma atribuição, onde eu estou calculando o valor da direita, não precisa fazer um cálculo, porque ele já é um valor específico, e estou atribuindo a variável da esquerda. Então, aqui eu estou atribuindo o valor 15 à variável altura, eu estou atribuindo o valor 3 à variável base, eu estou multiplicando, agora sim, né, eu tenho uma expressão na direita, um símbolo de atribuição e uma variável na esquerda. O que o Python vai fazer? Ele vai primeiro atacar essa parte da direita, vai fazer essa multiplicação, vai dividir por 2, vai gerar um valor. E aí ele vai atribuir esse valor à variável área. E por fim, eu estou pedindo para o Python mostrar na tela o que está dentro da variável área. Então ele vai basicamente mostrar para a gente qual é a área desse triângulo. Bom, quais são os tipos de dados que o Python tem disponível que permite a gente manipular, né? O Python ele tem uma característica muito interessante que ele detecta automaticamente qual é o tipo de dado que você está trabalhando. Então a gente não precisa se preocupar em declarar esse tipo. Várias outras linguagens de programação, e alguns de vocês eu sei que já programaram em outras linguagens, você é obrigado a declarar o tipo de cada variável. Isso não acontece no Python, ele detecta sozinho para a gente. Por outro lado, no momento que ele detecta aquele tipo, ele entende que a variável é daquele tipo e aquele tipo vai ser utilizado para operar aquela variável dali para frente. Então, os tipos que a gente tem permitidos no Python, a gente tem tipos numéricos, os mais comuns é o inteiro e o número real. No caso do Python, o número real é chamado de float, que é ponto flutuante. Ele tem tipos textuais, né? A gente pode ter uma letra, a gente pode ter um texto. Toda vez que vocês escutarem eu falando de string, string é um texto, né? Então, um texto de várias letras é uma string. Então, o Python permite eu criar strings. E o Python permite tipos lógicos. Tipos lógicos a gente chama de booleano. Tem basicamente dois valores, ou verdadeiro ou falso, né? Então, se eu tenho uma variável que é booleana, ou ela assume o valor verdade ou ela assume o valor falso. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de booleano. Eu criei uma variável x recebendo o valor verdade, true, com T maiúsculo, é assim que a gente usa no Python. Então, na hora que eu faço esse true, o Python sabe que eu estou querendo atribuir um valor booleano para essa variável. E eu tenho a variável y recebendo o valor false. Aqui eu tenho mais alguns exemplos. No caso de strings, eu tenho a variável nome recebendo o texto, a string Maria. Eu tenho uma variável sobrenome recebendo a string Silva. Aqui vocês devem ter notado que o Maria usa aspas simples, Silva usa aspas duplas. O Python aceita os dois. É óbvio que se eu abrir a string com aspas simples, eu tenho que fechar com aspas simples. Se eu abrir com aspas duplas, eu tenho que fechar com aspas duplas. É mais comum no Python a gente usar aspas simples.
mas se vocês usarem dupla vai funcionar do mesmo jeito. Depois eu estou botando a letra A maiúscula na variável letra e estou botando o texto alô mundo na variável texto. Bom, tipagem dinâmica do Python, né, como eu falei para vocês, ele detecta automaticamente. Então aqui eu tenho vários exemplos. O A recebendo menos 5, ele percebe que é um inteiro. O B recebendo 10, ele percebe que é inteiro. O C recebendo 200, ele percebe que é inteiro. O D recebendo menos e um número bem grande, ele percebe que é inteiro. O E recebendo um outro número bem grande positivo, ele percebe que é inteiro. O F recebendo 2.5. Nota, gente, que o separador de decimal do inglês é ponto, não é vírgula, né? E o Python segue uma aproximação da sintaxe do inglês, então ele também adota ponto como separador decimal. Vocês não vão poder botar vírgula quando vocês estiverem escrevendo dentro do programa de vocês. Quando vocês estão fazendo entrada de dados, depende muito da configuração do sistema operacional. Então, dependendo da forma que o sistema operacional está configurado, ele converte automaticamente vírgula para ponto. Então, se vocês tentarem digitar um número real com ponto e der erro, tentem com vírgula que talvez o sistema operacional esteja fazendo a conversão. Mas dentro do programa, se vocês estiverem escrevendo dentro do programa, tem que ser com ponto. Então, 2.5 ele percebe que é um número real, né, do tipo float, que é ponto flutuante. A variável G está recebendo 0.602,3 vezes E vezes 10 elevado a 24. Essa notação científica, esse E significa 10 elevado a alguma coisa, né? Então isso aqui é um número bastante grande, né? E ele percebe que é ponto flutuante, ele detecta que o G é float. E o H é 0.4 vezes 10 elevado a menos 3, né? Um número bem pequenininho. Então ele também percebe que é um número ponto flutuante, número real. Eu estava falando para vocês sobre tipagem, né? Por que é importante essa percepção dele? Porque em função do que ele percebe na hora que você declara a sua variável, ele não permite que algumas operações sejam feitas. Então nesse exemplo aqui, a gente fala que A é igual a 10, né? Então na hora que a gente faz isso, o Python automaticamente percebe que A é um número inteiro que tem o valor 10. Na linha de baixo, a gente fala que B recebe 20, só que esse 20 está entre aspas. Na hora que o Python vê isso, ele sabe que o B é uma variável do tipo textual, é uma string. Se na linha de baixo eu falo que C é igual a A mais B, na hora que o Python vê a operação de soma, vê que de um lado tem um inteiro, do outro lado tem uma string, ele reclama. Se vocês olharem para essa mensagem de erro aqui, ele está falando que ele não consegue executar uma soma de um inteiro com uma string. Como é que eu vou somar texto com um inteiro? Por mais que eu saiba que dentro daquela string tem um número, ele não vai fazer a operação, porque para ele é um texto que eu estou somando com um número. Então ali ele barra a operação e eu teria que fazer uma conversão, seja do A para string, seja do B para inteiro, para permitir essa soma. No caso, se o B virar inteiro, na hora que eu fizer a soma, o resultado vai ser 30. Agora, se eu converter o A para string, eu vou ter a string 10 somada com a string 20. A soma de strings no Python é concatenação. Então vai virar vai virar a string 1020, quando ele concatenar 10 com 20. Mas a mensagem aqui para vocês é: o tipo é definido na criação e as operações elas são restritas àquele tipo. E como é que eu nomeio variável? Quais são as regrinhas para eu poder dar nome para variáveis? Uma primeira regrinha é que o nome das variáveis é sensível à caixa. Então, se eu coloco uma letra maiúscula, eu tenho que usar a letra maiúscula quando eu estiver acessando a variável, senão o Python não vai saber que variável que eu estou me referindo. Então, maiúscula e minúscula fazem diferenças. O tamanho das variáveis é ilimitado, só que eu peço para vocês evitarem abusos. A variável ela tem que ter semântica, mas, por outro lado, se ela for grande demais, atrapalha a programação. A variável deve começar com uma letra ou com o símbolo de underline, que é aquele sublinhadozinho, e os próximos caracteres da variável podem ser letras, números ou underline. Um comentáriozinho sobre underline: se eu quero variar
se eu quero criar uma variável com um nome composto, no Python a convenção é você botar o primeiro nome, botar underline e botar o segundo nome. Né? Então a gente usa underline para separar palavras que compõem aquela variável, se for necessário criar uma variável com nome composto. A variável não pode ter no seu nome nem espaço nem acentos, né? Na verdade é uma dica geral para vocês: acento não usem num programa, a menos dentro de uma string, que aí vocês podem usar acentos. E a variável não pode ser nenhuma palavra reservada da linguagem, né? Porque senão o Python não saberia o que você está querendo, se você quer executar um comando ou se você quer declarar uma variável. Bom, vamos falar um pouquinho de entrada de dados. Como é que eu faço para... Porque o programa anterior que eu fiz, eu punha o valor nas entradas, né? Naquele programa do triângulo. Eu já colocava um valor pré-configurado. Agora, como é que eu faço para escrever um programa onde esse valor, quem escreve é o usuário? Eu delego para o usuário entrar pelo teclado com esse valor. O Python traz para a gente um comandozinho chamado input. Então, quando eu uso o input, eu estou falando para o Python, para e aguarda o usuário digitar alguma coisa. Esse input permite que eu passe como parâmetro, dentro do parênteses, uma string. É a string que eu quero que ele mostre para o usuário, então vai ter um print implícito aparecendo na tela, essa string. A string ajuda a instruir o usuário, porque se eu simplesmente paro a execução, o usuário não vai saber o que eu quero que ele faça, né? Então essa string instrui o usuário o que ele deve fazer. Então nesse nosso exemplo aqui, eu estou chamando o input, estou passando uma string, digite o nome do aluno. Então o que vai acontecer? Vai aparecer na tela do usuário a frase, digite o nome do aluno. E aí ele vai lá e digita o nome. Na hora que ele terminar e der Enter, essa função input, ela vai ler isso que foi digitado e vai atribuir aquela variável nome, já que eu coloquei nome igual a input. Na linha de baixo eu dou um print nome, esse nome vai ser impresso na tela. Então esse programa não faz muita coisa, ele basicamente lê alguma coisa do usuário e repete, é um eco, né? Ele repete o que foi escrito. Uma informação importante é que essa função input, ela sempre lê como string. O que você escrever, se eu botar o número 1, 2, 3 e eu usar essa função type, a função type me fala qual é o tipo de uma variável. Ela vai falar que é string. Por quê? Porque tudo que é entrado pelo teclado é visto pelo Python como string. Agora, e se eu quiser ler um número, se eu quiser ler um inteiro, se eu quiser ler um número real? Bom, eu posso fazer uma conversão. Eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Como é que eu faço a conversão? Eu tenho uma função int, onde ela converte automaticamente a string que está sendo passada como parâmetro para ela, para inteiro. Nota que se o que eu passar não for um número inteiro, vai dar erro, né? Então eu tenho que passar uma string com um número inteiro e ela converte para o tipo inteiro. Nesse caso específico, olhem o que eu fiz. Eu coloquei essa chamada do int, né, e botei o input dentro do int. Então o que o Python vai fazer? Ele vai encontrar essa função input, ele vai escrever na tela, digite a altura do triângulo, vai aguardar o usuário digitar, o usuário vai digitar um número, e na hora que esse input retornar esse número que o usuário digitou, isso vai ser entrada para o int vai converter esse número que está dentro de uma string para número de fato e vai ser atribuído a variável altura. Então, com essa instrução aqui, a altura não vai receber mais um texto que tem um número dentro. Ela vai receber o próprio número, porque a função int converteu o texto com um número dentro em um número. Se eu vier na instrução de baixo, print type altura, ele vai falar que a altura é do tipo inteiro, porque agora ele sabe que aquilo ali é de fato um número. Então, toda vez que você estiver fazendo a entrada e você tiver certeza que o que tem que ser digitado é numérico, você pode fazer essa conversão, seja para int, seja para float, dependendo se é inteiro ou se é real. Bom, então aqui eu tenho alguns exemplos trabalhando a saída de dados, né? A gente falou do input para a entrada de dados e agora eu tenho a saída de dados com a instrução print. Então aqui eu tenho um print onde eu passo como parâmetro uma string, ele simplesmente põe na tela essa string.
Aqui eu tenho um print onde eu passo um número, ele vai mostrar na tela esse número. Aqui eu estou colocando o valor 10 numa variável, né, altura, e estou dando um print dessa variável altura. Então o efeito vai ser sair o 10 na tela, ele lê o que está dentro da variável e coloca na tela. Nessa penúltima linha eu tenho uma string, mas eu coloquei um contrabarra n. Esse contrabarra n significa pular linha. Então se eu quiser no meu print pular linhas, é só eu botar um ou mais contrabarra n que ele vai pular a linha para a gente. Nesse último print, vocês vão reparar que eu passei dois parâmetros. Eu passei uma string e separado por vírgula eu passei uma variável. O que o print faz? Ele imprime a string, dá um espaço e imprime a variável. Então aqui sairia na tela o nome do aluno é, um espaço e o conteúdo da variável nome. Bom, então voltando para o exemplo já mais completo, né? O exemplo da área do triângulo retângulo, eu estou fazendo um input da altura, né, jogando para a variável altura, mas esse input eu jogo primeiro, mostro na tela o texto, digite a altura do triângulo. Então lembra que o input, quando eu passo uma string, internamente o que ele faz é dar um print dessa string e depois ficar aguardando o usuário digitar. Então o usuário vai digitar algum número, o que vem como retorno desse input é a entrada do int, por isso que eu botei o input dentro do int, né? Então esse número que o usuário digitou como texto, né? Lembra que tudo que o usuário digita pelo teclado chega como texto, vai ser convertido para inteiro e vai ser atribuído na variável altura. O mesmo vai acontecer em relação à base, né? O usuário vai digitar um número, só que está chegando como texto. Como eu coloquei um int ali, ele vai converter para número inteiro. Ele vai ler o que está dentro da string, que é numérico, e vai converter para o tipo inteiro. Então, nesse momento, altura e base são números inteiros. Eu estou calculando a área pela multiplicação da altura pela base e divisão por 2. Python vai fazer essa conta e vai atribuir a variável área. E na minha última linha, eu dou um print, a área do triângulo é, e passo a variável área. Então, ele vai concatenar o valor que ele tem da área com a string que eu tinha colocado no print. Bom, além da IDE que eu comentei com vocês, na aula anterior alguém perguntou sobre o idle. O idle é um ambiente embutido que vem já no Python para a gente, né? Então eu consigo rodar o idle, se vocês procurarem, ele cria no menu esse comando idle para vocês, ou então eu entro no prompt e eu chamo o programa Python. Internamente ele roda o idle. O idle é legal não para você fazer programas maiores, mas para você testar alguma coisa muito específica, né, que você queira ver como funciona. Então aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu vou fechar essa janela aqui de cima para a gente ficar focado na janela do terminal. Então eu estou no terminal, eu vou chamar o Python e ele entrou no idle. Então aqui ele está escutando os comandos que eu estou dando e ele reage automaticamente. Então, por exemplo, vamos falar que A é igual a string com o valor, não, vamos botar o valor 10 no A, né? E o B é igual a string com o valor 20. Nota que cada vez que eu vou dando Enter, ele vai colocando na memória essas variáveis que eu estou criando, né? Então, vamos continuar aqui. Se eu tentar fazer um print A mais B, dá erro, né? Eu tinha comentado isso com vocês. Por que dá erro? Porque ele não sabe somar inteiro com string. Então, o que eu poderia fazer aqui, né, nessa brincadeira nossa para testar? Eu poderia ou converter o B para inteiro. Então, eu posso botar int passando o B como parâmetro. Deixa eu botar um espaço para ficar mais fácil de vocês lerem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando imprima A mais o valor inteiro que está dentro da string B. Então, na hora que eu faço isso, ele converteu aquela string 20, deixa eu baixar aqui para vocês verem o que a gente fez antes, né? Então, nota que a gente criou o B como uma string que tinha dentro o valor 20. Né? Então, ele converteu essa string para inteiro e aí ele está
fazendo a soma do 10 com o 20. Eu posso inverter aqui e, na verdade, falar str de A. Olha que interessante. Agora eu falei, converte o A, que é um inteiro com valor 10, converte para string. Né? Então ele transformou aquele 10 inteiro num 10 dentro de aspas, que é uma string. E agora soma o 10 dentro de aspas com o 20 dentro de aspas. Somar strings para o Python significa concatenar essas strings. Por exemplo, se eu fizer print ABC mais DEF, são duas strings, eu posso até botar essa aqui com aspas duplas, né? Tanto faz, como eu falei para vocês, só que se eu abrir com simples, eu tenho que fechar com simples. Se eu pedir isso aqui para o Python, ele concatenou e girou ABCDEF tudo junto. Né? O que aconteceu naquele exemplo, no momento que eu transformei o A em string, eu tenho a string com valor 10 e a string com valor 20, deu 10, 20. Só que olha que interessante, esse 10, 20, se eu botar aqui type, ele imprimir o tipo desse retorno, ele vai falar que é string. Esse 10, 20 para ele não é um número, esse 10, 20 é uma string. A menos que eu botasse aqui um int, né, convertesse para inteiro. Agora sim, ele pegou o 10, 20 e converteu. Então vocês conseguem fazer essas brincadeiras. E o idle é legal para isso, né? Para o aprendizado de vocês, ele é bem interessante. Você é mais leve, você entrou no terminal, escreve Python e você consegue ficar exercitando essas dúvidas. O que acontece se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? Você consegue com uma certa facilidade exercitar aqui no idle. Bom, e agora eu tenho uma sequência de exercícios que eu queria que vocês fizessem, né? Na quinta-feira vocês trazem para mim, e é muito importante vocês fazerem, não é saudável eu mostrar para vocês como faz, o ideal é vocês pelo menos tentarem fazer, né? Vocês trazem para a gente discutir se vocês tiverem dúvidas, se vocês não conseguiram, né? Então a gente discute junto, se for o caso eu faço para mostrar para vocês, mas o ideal não é vocês ver o programa pronto, né? Ver o programa, o professor fazendo. O ideal é vocês tentarem fazer, só assim que vocês vão aprender. Esse exercício aqui é para ver se vocês estão entendendo a dinâmica do print, da entrada de dados, atribuição. Eu tenho um conjunto de manipulações de criação de variáveis e edição de variáveis, e no final eu dou um print, eu quero saber o que vai sair na tela. Então é basicamente isso. Eu peço para vocês não colocarem no Python, porque é claro que se vocês pegarem esse programa, colarem lá no Python e mandarem rodar, vocês vão saber o que está saindo na tela. Só que talvez vocês estejam perdendo algum passo que o Python está fazendo. Eu queria que vocês fizessem na mão para vocês verem o que está saindo na tela. Aqui tem 3 programas que eu queria que vocês fizessem. Primeiro programa que lê o nome, idade, altura, peso, nacionalidade do usuário e escreve essas informações na forma de um parágrafo de apresentação. Como assim um parágrafo? É um texto corrido. Olá, eu sou fulano, eu tenho tantos quilos e assim por diante, né? Queria que vocês organizassem essas informações dentro de um texto que poderia ser um currículozinho, né, inicial da pessoa. Segundo exercício, faça um programa que exiba o perímetro de uma circunferência a partir do seu raio. Terceiro exercício, faça um programa que leia 2 pontos no espaço bidimensional. Espaço bidimensional só x, y, né? Então eu vou pegar 2 pontos, cada ponto tem seu x e seu y, e calcule a distância entre esses 2 pontos, né? Então o usuário vai informar o xy do ponto 1, xy do ponto 2, e você tem que ser capaz de falar qual é a distância que esses 2 pontos estão nesse espaço bidimensional. Esse exercício aqui, ele tem uma coisa interessante nele. No ano passado, eu estava nos Estados Unidos e eu fui assistir um treino de futebol americano de crianças, né? E em algum momento teve um raio, né? Você percebeu no céu que teve um raio, e as pessoas todas pararam e começaram a contar, né? Então eu notava que elas estavam contando até o momento que chegou o trovão. E aí eu perguntei para um colega lá, né, mas por que isso? Aí ele explicou que existe uma regra, não sei se é municipal, estadual, mas existe uma regra
que um treino ao ar livre com crianças, eu não sei se também se aplica para adulto, não pode acontecer se estiver tendo chuva com raio numa distância muito próxima. Então existe um limiar de distância que se estiver mais próximo que aquilo tem que parar o treino. E como é que eles descobrem a distância? Eles descobrem contando o tempo que demora entre o raio, né? O raio caiu em algum lugar, aquele brilho do raio é praticamente instantâneo, né? Que a gente percebe ele. Mas demora para chegar o barulho, né, do trovão. E esse tempo que demora está me contando implicitamente a distância que eu estou desse raio. Então esse exercício é para fazer um programinha que, dado a informação de quantos segundos se passaram, o programa me fala qual é a distância que o raio caiu de mim. Então um observador ele vai contar esse tempo e vai entrar no programa, por exemplo, 5 segundos. E o programa tem que ser capaz de falar a quantos quilômetros o raio caiu de mim. A dica aqui, né, eu estou pedindo para vocês assumirem que a velocidade do som é 340 metros por segundo. E a gente está assumindo que a velocidade da luz é infinita. Então, na hora que o raio caiu, a gente imediatamente percebeu a luz. O que demorou foi para chegar o som. E o último programinha é um programa que poderia estar embutido em máquinas registradoras de supermercado, coisas assim, né? Então é um programa que, a partir de um valor em centavos, ele me fala a menor quantidade de moedas que eu precisaria dar para uma pessoa para entregar esses centavos. Então imagina que o camarada fez uma compra, eu sei que eu tenho que dar para ele 290 centavos de troco. Mas qual é a melhor combinação de moedas para eu conseguir entregar 290 centavos? Melhor combinação significa o menor número possível de moedas, né? Que vai somar 290. Nesse caso específico, eu estou considerando as moedas que a gente tem em real, né? Que é 1, 5, 10, 25, 50 centavos e a moeda de R$1. Nesse caso específico, se eu tenho 290, eu vou entregar para o meu cliente 2 moedas de R$1, uma moeda de 50, uma de 25, uma de 10 e uma de 5. Então eu queria que vocês fizessem esse programinha, usando só o que eu ensinei nessa aula de hoje. Não é para usar nenhuma estrutura a mais do que eu ensinei. É possível fazer só com o que eu ensinei na aula de hoje, né? O único cuidado que vocês vão ter é para pensar como é que vocês operam em cima dessas moedas e dar uma olhadinha em como é que eu consigo descobrir o resto de uma divisão no Python. Então, pesquisem isso, que isso pode ser útil para vocês. Mas, dado isso, o usuário vai entrar com um número em centavos, 290 é um exemplo, ele pode entrar com qualquer número de centavos, e o programa de vocês tem que falar para eles quantas moedas de cada valor que tem que ser entregue para eles, para você ter o menor número possível de moedas e você dar o troco para esse usuário. Bom, como eu comentei nos slides anteriores, esse curso é feito em conjunto com a Vanessa e com a Aline, que são colegas no Instituto de Computação, e a gente encerra a nossa aula por aqui.